Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Cá Entre Nós. E cá entre nós, quem não gosta de falar sobre outros assuntos? E o assunto de hoje é futebol. Meu convidado é Peter Viana, coach de futebol. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre a dinâmica de treinos dentro dos clubes. Peter, muito obrigado pelo carinho. Peter veio direto de Campinas. Obrigado pelo nosso convite. Obrigado, Carolina, por abrir o espaço para estar aqui em Ourinhos, explicando alguma coisa de futebol, parte de base, até o profissional, tá orientando os jogadores, alguma coisa, tá ajudando o futebol, para estar mudando, porque hoje o futebol você sabe como que tá, né? Hoje, com certeza. Hoje o futebol, os brasileiros estão perdendo jogadores muito fácil para a Europa, e mesmo em treinamento aqui no Brasil, eu acho que eles estão pecando um pouco. Sim, e com toda a sua experiência, você pode, no decorrer da nossa conversa, esclarecer um pouquinho mais pra gente. Então, pra gente iniciar, conta um pouquinho pra gente, você no meio do futebol, tá? Há quanto tempo? Então, eu comecei, além de ter jogado em alguma time de base, como Guarani, Capivariano... Você já foi jogador? Já. Legal. Mas não segui, assim, profissionalmente. Sim. Então, eu comecei em 2003 com o Zé Mário. O ex-lateral Zé Mário, que jogou no Guarani, Portugal, Seleção. Então, eu comecei com ele, né, num projeto que era em Valinhos e Campinas. Aí, né, lá em Valinhos, nós alojávamos em Campinas os coreanos, né, que veio da Coreia, de 9 a 16 anos. E em Valinhos vinham os jogadores do Brasil todos, ficavam alojados com a gente. Onde a gente trabalhava dentro de campo e fora de campo. E futebol sempre foi sua paixão? Sempre foi minha paixão. Eu sempre quis ser jogador, mas você sabe que a dificuldade, esse mundo assim só quem é filho de jogador ou quem conhece a pessoa dentro do clube para pôr lá dentro, né? E de alguma forma você acabou se encaixando aí para vivenciar o mundo do futebol, participando, fazendo, né, a formação de treinador, né? Você é formado como treinador, é isso? Eu fiz em 2008, eu terminei a faculdade em 2003, né? Já tive a sorte de conhecer várias pessoas, onde eu conheci o Zé Mário. Aí, através do Zé Mário, eu conheci o Rildo, lá no projeto nosso, que veio de Itu, junto com os coreanos, onde eu fiz o curso, que ele era do sindicato também, dos treinadores, né, da Federação Paulista. Aí eu fiz o curso com ele, mesmo em campo, né, ele me avaliou em campo. Sim. E você iniciou a sua carreira como treinador quando? 2008. 2008. Eu virei coach. Ah, legal. Então foi uma junção, você se formou em treinador e automaticamente já fez o curso de coach também. Foi tudo junto. Em 2013 eu comecei com o Zé Mário na região de Campinas, observando os jogadores, né, mandando para o clube. Aí onde que em 2008 teve ele passou por sindicato, né, o Rildo Ramos, que é outro ex-jogador, que era o treinador, passou pelo sindicato e aí em 2008 ele me ofereceu o curso, falou, você quer fazer o curso de treinador? Porque quando ele saía para visitar o clube, eu que ficava tomando conta lá do projeto. Ah, legal. Treinando os jogadores. Porque os jogadores nós tinham era de 9 a 23 anos, 25 anos. E você estava me contando que atuar mesmo como treinador em clubes não é muito o seu foco. Você tem vontade de seguir como agente de jogadores, né? Assim, o meu foco no começo era, mas como agora com o negócio do WhatsApp, eu tenho contato com quase todos os treinadores profissionais do Brasil, de grande clube, né, e da base também, então cada dia eu adiciono 5 treinadores. Então, por exemplo, como eu tenho conhecimento dessa parte, e orientação para orientar os jogadores, por exemplo, o jogador passou por 2, 3 clubes. Aí ele liga para mim e fala, ó, Peter, eu joguei em tal clube esse ano passado, no último semestre, você consegue me encaixar? Aí vários treinadores ou assistentes me pedem jogador e eu encaminho ele pro clube. Aí você automaticamente conversa com outro treinador e fala, olha, eu tenho um jogador aqui e tal. E com o seu curso também de coach, você automaticamente já encaminha o jogador com aquela cabeça já bem formada, né? Como coach está descrito nos livros que coach é passar a sua experiência, né? Sim. Então, mesmo em avaliação, eu já costumo orientar o jogador como ele tem que se posicionar em campo, como que ele tem que correr. Por exemplo, o jogador básico, ele não pode voltar para o campo de defesa correndo de frente, ele tem que voltar de costa, olhando para o campo adversário. Sim. Então isso aí já é uma grande dica para ele. E, por exemplo, assim, numa avaliação, eu trabalho o jogador em fundamento no campo.
por exemplo, é só fundamento. Todo dia é 20 minutos de fundamento. Eu pego aquele jogador que não tem muito tempo, tá errando no fundamento, eu pego, ó, mais 20 minutos, vamos ficar no fundamento, entendeu? Fazendo fundamento, os erros no campo. Por exemplo, um lateral tem que cruzar a bola e fazer o arco. Eu vou lá, só dou a parte para cruzar o arco, fazer o arco lateral. Entendi. Então, mais ou menos nessa posição. Por exemplo, os fundamentos que eu costumo usar no campo para qualificar o jogador, isso aí que a base tem que seguir, os clubes, tipo Paraná, São Paulo, a de formação de base tem que seguir esse exemplo que eu vou falar. Por exemplo, a embaixadinha. Embaixadinha em círculo, fazer embaixadinha em círculo entre os companheiros. Aí depois embaixadinha andando o campo todo. Depois ele indo batendo embaixadinha com o pé, o campo todo correndo. É um processo, É, isso aí. né? Aí depois, por exemplo, no segundo, ele vai entrar com todos os tipos de fundamento. Entendi. Todos os tipos de fundamentos que tem que a base já sabe. Que é cabeceio, passe, domínio, ajeitar a bola, dominar com a coxa, entendeu? Cabecear pro chão, testa na bola, cabecear pro chão. Aí depois desses fundamentos passo a passo, eu passo, aí eu dou para ele passe. Passe 1 metro, 5 metros, 7 metros. Entre os cones, 10 metros e 20 metros. Bola rente ao chão para chegar rápido no jogador. Sim. Então eu faço aí. Depois eu vou pro circuito com bola, que é condução de bola entre os cones, para dar velocidade pro jogador. Entre os cones, né? Faz o 8. Aí você conduz a bola, faz o bambolê. E aí você várias posições no campo, você posiciona o cone. Ele chega perto do cone e finta, vai fintando, tipo umas 10 posições, vai e bate no gol. Sim. E com toda essa experiência sua, e acompanhando e gostando do futebol, você acha que na prática mesmo, nos campos, os clubes trabalham dessa forma, como você está dizendo, ou você acha que isso ainda não tá 100%? Eles precisariam talvez se aperfeiçoar um pouquinho, como você está nesses métodos aí que você está dizendo? Então, eu acho que os clubes estão pecando, que hoje eles querem transformar o jogador em uma máquina de correr, né? Quer saber só do jogador correndo, então? Só do jogador correndo, eles não estão... Tipo, ele dá, mas não dá tanto assim com frequência. Isso aí tem que você trabalhar todo dia, tanto no profissional também. No profissional, ainda, tipo, você vê que o profissional errando passo de 5 metros. Isso aí não pode acontecer. Por exemplo, num time meu, se um dia eu for formar um time, o cara errou 2 passos, ele pode olhar pra mim e já pedir substituição. Ele mesmo pode pedir, entendeu? Entendi. Igual eu, quando eu tava treinando também era assim. Se eu errasse 3 passos no começo, 2, eu ia falar pro treinador, não tô bem hoje. Sim. Então é isso aí. Os clubes hoje não tá fazendo isso aí, né? Não tá trabalhando isso aí. Eles tá só querendo correr e esqueceu dessa parte de fundamento. O fundamento tem que ser trabalhado todo dia. Mesmo 20 minutos, 30 minutos tem que ser trabalhado todo dia. Na verdade, o futebol ele é muito imprevisível e existem muitas mudanças, né? Então eu acho que cada etapa, principalmente do jogador que está iniciando, que são os jogadores que você busca, né? Eles são muito jovens. Então, além do trabalho como coach, que mexe psicologicamente, tem essa função de gradativamente ir seguindo as etapas, né? Acho que tem formações e formações. Peter, nosso bate-papo tá legal, a gente tem que pedir os comerciais, mas daqui a pouquinho a gente volta. Fica ligadinho que a gente vai falar mais sobre futebol, voltamos já já. Estamos de volta e para quem está chegando agora, estou aqui com o coach de futebol, Peter Viana, e o assunto é relacionado a futebol. Então, para você que gosta de futebol, fica ligadinho aqui que o Peter tem muitas informações nesse meio de futebol para passar para a gente. Peter, eu não perguntei para você, mas para que time que você torce? São Paulo. São Paulo, né? Tá aí, né, gente? São Paulo, São Paulina, também sou. Gostei. Mas deve mudar lá com o Raí e o Lugano, né? Porque é de coração, porque ele sabe que tá fazendo isso aí porque ama o São Paulo, né? Acho que já trouxe até o Nenê que tava no Vasco, né? Agora eu falei lá com o Dorival, né? Falei, até o Zé Roberto do Palmeiras, queria ver o Zé Roberto no meio campo do Palmeiras, né? Imaginei Hernandes, Zé Roberto, Nenê e Diego Souza. O time que ia acontecer, mas parece que o Zé Roberto, aposentou, né? Mas aí não tem jeito, né? Se eu fosse o Dorival, eu chamava o Zé Roberto para conversar. Então, vamos chamar, você tem contato com o Dorival aí, vamos fazer, né? Trazer o time cada vez melhor, com certeza. Então a gente estava falando de futebol, conta um pouquinho pra gente da rotina de treinos dos jogadores profissionais.
Então, é um pouco diferente, né? Por exemplo, o da base, por exemplo, o jogador pode engrenar num projeto na escolinha de 4 a 9 anos, que é recreativo, com brincadeiras. Aí com 11 anos, 11, 12 anos já começa a preparar pro Paulista. Sim. Aí já muda um pouco a estrutura, né, de treinamento. Aí, a partir dos 13 anos, ele já pode ser inscrito no Campeonato Federado. Sim. Aí, a partir daí, vai começando, é o fundamento, aí vai graduando, entendeu? A parte física depois vai aumentando com 15 anos. Sim. E o treinamento profissional é diferente, né? É mais puxado, entendeu? Por exemplo, do infantil, do infantil juvenil, é um período só. Aí júnior é 2 períodos, profissional é 2 períodos. Sim, sim. E assim, vou falar uma dica boa para os jogadores que estão vindo já para atuar, já que é muita assim, dicas, né? Jogadores que quer mesmo da base ou entrar num time até o profissional, essa é a grande dica do futebol, a primeira. É o jogador, antes da bola chegar nele, ele já tem que saber o que vai fazer com a bola e os jogadores que estão perto já posicionados. Sim. Isso aí é grande, é a palavra mágica do futebol. Ele tem que ter uma estratégia ali bem rápida. Né? Eu não sei como treina isso, eu vou até estar estudando para ver como treina essa parte aí. É fundamento, igual Sim. o Tite fala, tendo o fundamento, vai ter a qualidade, é onde o Tite está escalando essa seleção aí que está vindo, perdeu nem jogo ainda, né? Sim, sim. E, Peter, o que seria um jogador acima da média? Acima da média? Acima da média é um jogador que tem... Qualquer bola que você jogar para ele, tocar para ele, ele vai saber o que faz com a bola. Antes mesmo, já vai saber, já sabe tudo. Por exemplo, você vai tocar para ele já domina, já abre o jogo. Sim. Já não erra num jogo, em 10 passes vai acertar os 10 passes, em 10 domínios ele vai acertar quase os 10 domínios, 9,9. Então Sim. Isso é um jogador completo, né? E na sua opinião, tem jogadores acima da média? Tem bastante. Tem bastante jogadores, mas o que está acontecendo com o futebol, assim, eu tenho que falar isso aí, né? É uma pena que esteja acontecendo isso. O futebol brasileiro hoje está passando por uma decadência financeira, né? Então eles estão vendo mais jogadores empresários. Empresário não entende de futebol, bem dizer, só entra com a parte de dinheiro. Então eles falam lá, eu já vi isso aí, eles falam, colocam os jogadores dele. É por isso aí também o Brasil não está apresentando nenhum jogador de alto nível. É só Sim. Neymar, o Lucas, mais uns 3 aí, não tem mais nenhum. São sempre os mesmos jogadores. Não está surgindo mais nenhum por causa disso. E como seria trabalhar com um jogador de base para que ele se torne um jogador acima, como esses que você acabou de citar? Primeiro essa que eu citei aí, que é antes da bola chegar nele, saber o que vai fazer com a bola antes. E já saber onde estão os companheiros dele. E a segunda é o fundamento. Esses aí são os principais. Sim. E se o jogador seguir essa linha que eu falei aí de treinamento, aí o treinador seguir, ele vai estar preparando um bom jogador, tanto na base como profissional, e para se manter lá. Que é mais fácil também você chegar e não se manter, né? Então, e depois tem um treinamento também que eu uso muito, que é campo reduzido. Campo reduzido é onde você vai ver a movimentação do jogador, a inteligência do jogador. Então eu uso muito isso aí, fazer campo reduzido. E quando eu estou no campo 11 contra 11, eu faço toque 1 toque, 2 toques, 3 toques. Sim. Você vê a rapidez, a agilidade do jogador. E existe um método que é usado para avaliar o jogador? Por exemplo, eu fui fazer uma avaliação com o Tiganá, até ele jogou no Curitiba, saiu do Matsubara em 89. Jogou no Curitiba, jogou na Rússia, jogou no São Caetano. Então ele foi fazer uma avaliação em São José dos Campos, São Paulo. Ele me chamou para ajudar ele. Aí ele falou, vamos me ajudar. Eu fui lá para ter uma experiência com ele, né? Sim. Então lá a gente fizemos assim, o jogador, por exemplo, já começava qualificando de 1 a 5. Fundamento, aí a gente ia para tudo as partes de fundamento, né? Para esse campo reduzido, a parte de circuito. E a última parte era a reação que o jogador ia ter com a bola. Quando a gente tocava, o goleiro mesmo tocava para ele, Sim. né? Para ver como que ele dominava, tinha vez que era com a bola rasteira, bola pingando, para ver a reação do jogador que ele tinha com a bola. O primeiro em contato com ela. Sim. Ali nós já começava a ver qual e já selecionando os jogadores, separando, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aí o jogador que não tinha ponto, nós já ia eliminando. Sim. Aí saiu, tem jogador que saiu, ele mandou jogador para vários clubes do Paraná. E automaticamente você acaba sendo um olheiro, né, nessa função aí, você acaba ajudando eles.
Sim, sim. É igual, na verdade, eu tô na parte de tudo, né? Eu tô orientação, eu tô indo em programa para o que eu tô falando tá chegando, mesmo professor de escolinha, de projeto, de time, que não tem muita experiência. Eu sei isso aí, desse treinamento que eu passei, porque eu fiz muito isso aí, entendeu? Eu fiz isso aí, cheguei, por exemplo, não um campeonato importante, mas campeonato de escola, fazendo esses fundamentos, só esses fundamentos que eu passei. Sim, sim. E sendo acima da média por causa desses fundamentos. Então, é esse parâmetro, seguir esse parâmetro. E, digamos assim, quando uma criança ela é descoberta de alguma forma com um talento, qual o processo que ela deve entrar, assim, para um clube? Qual que é o primeiro passo que ela precisa... O primeiro passo, assim, se eu fosse, assim, por exemplo, tem um menino, meu sobrinho, ou uma pessoa que eu quero indicar para um clube. Eu tenho muito contato, por exemplo, no Grêmio, em vários clubes, né, do Brasil, quase todos. Mas então, para isso precisa realmente ter um talento, né? Porque às vezes o pai ou a mãe acha que joga bem, mas precisa... Quando eu falo talento, é que você vê que o cara tem o dom, mas ele não está tendo a oportunidade. Tem isso fora da média, sim, né? Mas só que é difícil. Mas para esses jogadores, por exemplo, se começar 8 anos, dá para você transformar num grande jogador fazendo esses negócios, fundamentos aí que eu passei, dando essas dicas. Tem como você melhorar tem atleta. Como. Mas tem aquele jogador que é diferenciado, né? Que você vê e é só na pancada para você parar ele, não tem como. Isso aí já é um dom, mas só que tem como o jogador chegar lá em cima fazendo essas coisas. Talvez tenha um jogador que não tenha a cabeça boa para chegar no clube, fazer as coisas, seguir o planejamento do clube. Então o jogador é bom, mas só que o clube já não está querendo isso aí. E como que faz para ele chegar até o clube? Então, por exemplo, assim, você fala em qual idade? Você quer aquele... Porque tem idade, por exemplo, porque hoje jogador, antigamente tinha um júnior, hoje não tem, sub-18, sub-19, sub-20, vem tudo sub, né? É mais fácil. Vamos falar do sub-18. Então, por exemplo, assim, hoje eu tô tendo grande problema de estar indicando jogadores, porque eles querem jogador já com vídeo, com passagem. Por exemplo, se eu indico um jogador com 18 anos, ele pode ser bom, jogar no amador, jogar lá na periferia, jogar, sabe? Mas só que aí vou chegar no clube e falar assim, então, ele joga no amador, mais 18 anos, mas cadê DVD? Em qual clube? Eles exigem um DVD profissional, onde ele já tenha jogado para ele mostrar o talento dele. Jogado no clube profissional, com federado, na federação, disputando no campeonato. E se não existir, não pega nem para fazer teste? É difícil, hein? Não, só se for um cara lá no clube, lá, que foi ex-jogador, igual, tipo assim, vou citar um nome, Zico. Testa esse garoto aí, senão não tem. Só se ele realmente quiser. E hoje tem Então hoje as possibilidades estão menores, então. Então menores também, é isso aí que eu citei pra você já. Menores pelos empresários, que tem que, por exemplo, sub-19, o futebol já tá em carência, assim, de financeiro. Sim. Então, quando os empresários que estão mandando no clube. Então, se não tiver um empresário lá para ir lá, para pagar a taxa dele lá, para pelo menos ficar de alimentação tudo, ele não, infelizmente não tem, pelo que eu tô vendo aí, não tem caminho. Sim. E com tudo isso que você está falando, a gente está citando só do sub-18, né? Mas, na sua opinião, qual que é a situação do futebol no Brasil hoje? A situação do futebol no Brasil? Em geral, Em geral? Tá decadente. Assim, tá decadente. Por exemplo, em São Paulo é igual eu falo, São Paulo e Rio e o Paraná já tá fechado com os grandes empresários. Você vai procurar um time aí, não tem financeiramente condição. Isso aí eu tô falando porque eu vejo isso aí. Por exemplo, eu fui em 10 emissoras, a sua vai ser a 11ª. Eu mesmo tenho alguma imagem pequena assim, eu também não tô conseguindo pôr jogador. Eu consegui pôr os jogadores aí, mas você, tipo assim, realista. Eles estão pagando a taxa de alimentação para você ver como que tá o futebol. E o que na sua opinião tá faltando? O que tá faltando? Vou ser sinceramente o que tá faltando. Muitos cargos, igual falou, tem tanto cargo dentro do futebol que a pessoa se perde, entendeu? Claro. Eu acho que tinha que começar igual eu vi uma matéria aí, a pessoa tem que ter pessoa qualificada em por exemplo, pessoa que viveu do futebol. Pessoa que foi no campo, treinou, buscou. Entendi. Buscou mesmo assim, sendo jogador, que foi jogador, mas pessoa que treinou lá, passou igual eu passei, dificuldade para passar em algumas avaliações. Fiz esse exercício, fiz aquele, mudei isso, mudei aquilo para melhorar.
Então, para trazer toda aquela experiência para o meio de futebol. E daí, por exemplo, tem algumas situações aí que não precisa, por exemplo, você vai lá, é diretor não sei do que, é coordenador, é captação. Agora inventaram negócio de captação, né? Eu tô sendo barrado nisso aí também. Jura? Agora, eu indico para um cara lá, o treinador pode trazer, aí chegou já jogador no clube, mas a captação não tá sabendo, não tem como ele ficar aqui. Entendi. Então devia ser assim, a pessoa ir no campo, então, por exemplo, lateral, pega o sistema defensivo, meio campo, pega só os meios, atacante. Mas isso é novo, então. A gente está falando de captação, mas às vezes os telespectadores não sabem o que é. Depois do intervalo, a gente volta então para você explicar um pouquinho dessa, pode-se dizer que é uma nova regra agora no futebol? É o novo cargo no clube. São cargos que não acabam mais, né? Infelizmente é isso, e que não adianta em nada. Mas a gente volta já já, fica com a gente. O programa Cá Entre Nós está de volta e falando um pouquinho mais de futebol. Peter estava dizendo no bloco anterior que agora existe um cargo novo. Na verdade, futebol existe vários cargos, né, Peter? Cada vez mais o pessoal tá talvez dizendo assim, se aproveitando um pouquinho, né? É isso que eu acho que estão inventando para alguém ganhar, tipo, para ter um cargo para ele pagar mais, né? Sempre tem alguém querendo ganhar agora dinheiro, vieram, né, com captação. Aí eu fui Explica um pouquinho pra gente o que é esse cargo. Captação, pelo que eu tô sabendo, por exemplo, se eu indico um jogador, pode falar com o treinador, com o presidente, com o diretor, com o coordenador, mas se não tiver lá com a captação o nome dele para alojar, então aí não tem como. Não tem como você levar seu jogador lá. Aí, como alojar? Mas como alojar, você fala com o presidente, você fala com o coordenador, você fala com o diretor. Agora tem que falar com a captação. Com a captação. E eu falo com todos os treinadores do Brasil, Grêmio, Curitiba, aí a hora que tá lá, não, pode trazer, não sei o quê, aí me chama no WhatsApp a captação, mas você falou com a captação? Então isso aí tá dificultando o trabalho. Peter, e a função de um coach, você, hoje, o que você usa disso para os jogadores? Então, de coach eu uso a experiência, né? Coach para passar a experiência minha no futebol, para passar a experiência, por exemplo, um jogador tá orientando ele, mesmo quando ele chegar tá dentro do clube, ele não vai para bebida, faz isso, não sai, respeita o treinador. Muito jogador, por exemplo, pode estar com inveja do jogador bom, chama outro jogador, se não tiver um trabalho por trás, o jogador vai acabar se perdendo. E você acha que esse tipo de trabalho, como, digamos assim, um coach para estar encaminhando ou até dando conselhos para os jogadores, principalmente sub-18, aí, que são jogadores com uma idade menor, você acha que está faltando isso? Tá, bastante. Não é que tá. O complicado é que você chega no clube, tem jogador do Brasil todo, né? Entendi. Até da Europa, na base tem. Então várias culturas, então é um negócio meio complicado. Mas só que, por exemplo, assim, eu tenho a minha assessoria, por exemplo, minha assessoria chama Euro Brasil. Eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo de confiança, que começaram lá de baixo, entendeu? Sim. Então pessoas que já tá, por exemplo, eu faço essa parte de marketing, a pessoa, procura tal, porque ele já sabe. Então a pessoa já tá trabalhando ele psicologicamente, aí eu dou orientação para ele e passo pro jogador. Eu venho com essa parte de marketing, que vou fazer emissora, ensino os treinadores a trabalhar, falo algumas dicas mesmo pros clubes de futebol. Então eu tô nessa parte. Eu falei, então, tipo, eu criei uma assessoria no Brasil desde 2003, já tem algum nome, né, no mercado, várias pessoas do Brasil, dos estados do Brasil me conhecem, né, já sabem quem eu sou, até dentro do clube mesmo, treinador, presidente. Legal. Então essa parte de orientação eu procuro estar orientando os jogadores tanto assim, psicologicamente, emocionalmente, né? Porque, por exemplo, assim, se o jogador não estiver feliz também dentro de campo, ele não vai render. Então, por exemplo, assim, tem um fato importante, aí tem que entender também trabalhar o jogador. Sim. Porque o jogador vai sair lá da Bahia, vai deixar todos os familiares. Tem que levar em consideração isso, né? Chega no clube, se não tiver um ambiente para ganhar o jogador no vestiário, saber conversar, manejar o jogador já está abalado psicologicamente. Você chega no jogador e dá uma bronca nele na frente de todo mundo. Aí ele já fica acanhado, você já perdeu o jogador, né? Talvez você já perdeu até o grupo, né? Por exemplo, porque sai uma pessoa que faz amizade fácil, é cativa com o grupo, se saiu aquela amizade lá, vai abater o grupo emocionalmente, né?
Aí o que tá ganhando mesmo, assim, um trabalho do Tite é isso aí. Ele vai e ganha o jogador, e ganha o jogador dentro do vestiário. Sim. Respeita o jogador, sabe conversar com o jogador. Tem aquela conversa que é agradável e que faz parte, né? Para não influenciar na cabeça e nas ideias do jogador. E, por exemplo, o Tite tá ganha nisso aí o primeiro jogador, né? Nos jogadores. E o que ele tá ganhando mesmo é a forma de jogo dele, que é a forma europeia, que ele o europeu que saiu lá pra fora, né? Mas também, assim, o Tite saiu, mas um jogo igual o Renato Gaúcho falou, não precisa sair lá pra fora. Você pode trazer tudo isso pra cá. Isso aí você só vê as Copas 86, as Copas que o Brasil ganhou, você já vê isso aí. Sim. E hoje o Tite tá jogando na forma 4-1-4-1, né? Que no ataque é 4-3-3. Bom, o Peter está aqui falando sobre a sua experiência de trabalho, como coach no futebol, treinador. Já deu suas opiniões sobre como ele acha, né, que está o futebol de hoje, que precisa. Assuntos que se a gente deixar são vários, né, Peter? Vamos ficar porque 3 horas conversando. Futebol tem são assuntos bem extensos. Mas quando a gente fala de futebol, a gente lembra de uma bola, de uma quadra, de um campo. Então eu vou desafiar o Peter a, sei lá, fazer um gol, a chutar, fazer qualquer coisa ligada a futebol. Então a gente vai lá dar um pulinho na quadra. Vamos lá, Peter? Vamos lá, então. E agora, como prometido, o Peter falou sobre futebol, mostrou que entende de futebol, mas vamos ver se ele sabe, né, com a bola no pé, se ele sabe um pouquinho de futebol. Então, relembrando os velhos tempos, né, do programa Futebol e Criança, eu também vou entrar na brincadeira, mas eu quero ver o Peter, ver se ele manda bem, até porque você já foi jogador, né, Peter? Já jogava. Qual que era a sua posição? Atacante. Atacante? Meio atacante. Fazia gol. Como era meio atacante, peraí. Suou, não, né? É porque atacante é mais complicado, né? Quem é centroavante, por exemplo, eles falam, né? Quem é centroavante e não marca gol morre de fome. Então eu falei, vou cair mais para meio atacante, não fica a responsabilidade. Mas hoje em dia, quando você tem um tempinho, você joga uma bolinha ou já aposentou? Parei, né? Não seja por isso, a bola tá aqui, ó, eu vou desafiar você. A aposentadoria deixa para depois, então. Né? O negócio é brincar com a bola aí, mostra que sabe jogar. Quem jogou aqui nunca perde a habilidade, né? Ele sabe mesmo, gente. Peguei porque eu não sei começar, só sei brincar no joelho só. Mas vou desafiar você, então, a fazer um chute no gol. Eu vou ficar desse lado, então, para ficar mais fácil. Vou ficar aqui. Pode mandar ver, não tem um apito, mas na hora que eu falar já... Pode ir? Tá valendo. Pode. Tentei colocar uma curva nela, mas não deu. Tem que colocar os seus fundamentos aí, Peter, não é? Demora uns 2 meses ainda, né, pra ficar bom, né? Mais um. O certo é aqui, né? Né, goleiro? Aqui? Então vai. Pode ir? Pode ir. Última chance, Peter. Não, tem que acertar. Peter, você veio lá de Campinas. Tem que mostrar seu dom no futebol também. Mostrar? Vamos lá, pode ir. Capricha, hein? Eu acho que Obrigada, viu, goleiro? Eu acho que o goleiro deu uma colher de chá, não deu? Que eu olhei pro outro canto, eu chutei forte, né? Não, mas primeiro eu queria agradecer, Peter, você pela oportunidade de ter vindo lá de Campinas, mostrar um pouquinho da sua experiência como coach, como treinador de futebol e tá passando um pouquinho da sua experiência e também das suas ideias, né, relacionadas ao futebol, o que você gostaria que fosse mudado, né? Mas infelizmente a gente não tem esse poder de mudar o que está errado, o que está certo dentro do futebol. Obrigado, Carolina, pela oportunidade, né? Tá aqui hoje o Ourinhos falando. Se alguém quiser procurar eu pela minha assessoria ou pelo Facebook, é Peter Viana, né? Peter, mas tá escrito Peter Viana. Então eu, Mauro Silva, eu posso estar passando instruções, não é só isso, né? Tem várias instruções para o jogador estar seguindo, entendeu? Então eu tenho uma assessoria por trás para estar ajudando o jogador mesmo na avaliação, tá passando a avaliação para se manter no clube. Mas
basicamente é assim que funciona. Eu falei quase tudo como funciona, mas é um pouco mais complicado ainda. Legal, Peter, muito obrigada. Sucesso aí na sua carreira, que você consiga aí buscar seus objetivos. Tá bom, obrigado. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho. Até o próximo programa. Tchau!